relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, do Conselho Indigenista Missionário, mostra que só em 2014, 785 crianças indígenas foram mortas e 138 índios foram assassinados, sem contar as tentativas de homicídio. Mas o que leva a tanta violência e quais são os direitos da população indígena? É o que você vai ver no programa Artigo 5º de hoje, que está começando. A Constituição Federal determina no artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e garante a inviolabilidade do direito à vida. Também define a prática do racismo como crime inafiançável e imprescritível sujeito à pena de reclusão. E para falar sobre a discriminação contra os índios, eu recebo no estúdio da TV Justiça a advogada socioconstitucionalista Sandra Nascimento, que também é professora de Direito Constitucional e Direitos Humanos, e recebo também o antropólogo da FUNAI, Gustavo Hamilton de Souza Menezes. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Doutora Sandra, a Constituição garante a igualdade e o direito à vida, mas no caso dos índios isso parece não estar sendo muito respeitado, não é mesmo? Isso é verdade, já há algum tempo, né? Nós temos essa dificuldade de compreender as diferenças culturais que o Brasil comporta, né, nesse cenário contemporâneo. Nós temos disposições constitucionais sobre a perspectiva da igualdade perante a lei, mas mais do que isso, de que todas as pessoas são destinatárias da dignidade humana, né, como um elemento fundamental em razão de ser humano. E os povos indígenas são constituídos de pessoas humanas, né, e nesse sentido não são em nada diferentes dos não indígenas, né, nesse sentido. Doutor Gustavo, o relatório que nós mostramos no início do programa mostra que a violência contra os índios está crescendo. O que leva a tanta violência? Existe uma desconsideração em relação à história deles, aos direitos deles, e a luta deles pela terra também tem sido muito negligenciada. Então existem embates locais, regionais, em busca dos direitos que eles têm feito, e muitos grupos que são muito contrários a isso. Então a gente costuma dizer que esse desconhecimento, essa ignorância da população em relação aos índios, ela não é por acaso. Ela foi estabelecida, ela foi planejada por uma ideologia que pretendia que eles se tornassem objetos do passado. E na verdade, não, eles estão aqui. Nos anos 70 se diziam que os índios não chegariam no ano 2000. E hoje, felizmente, a população indígena está crescendo. Então, na verdade, o Brasil precisa refazer um pacto social com o indígena e com sua história e observar que eles têm direitos sim e que não foram atendidos até hoje. Precisa mudar essa situação, né? Precisa. Bom, os índios representam 5% da população mundial. No Brasil, hoje são cerca de 900 mil espalhados pelo país, o equivalente a 0,5% da nossa população, número que já foi bem maior. Estima-se que em todo o território brasileiro eram quase 5 milhões de nativos. E foi com muita luta que, ao longo dos anos, os índios garantiram alguns direitos, como respeito à sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. Embora os direitos sejam assegurados pela Constituição de 88, esse advogado afirma que eles são constantemente violados. São direitos que foram conquistados, os poucos que têm, a duras penas. A Constituição de 88 ajudou muito na compreensão desses direitos, mas ainda há diversos conflitos. De acordo com o levantamento feito pelo Conselho Indigenista Missionário, existem no Brasil 900 mil índios e ainda hoje alguns vivem em povos isolados. A situação dos povos indígenas é uma situação muito grave. Nós temos populações que estão nas periferias das grandes cidades, temos população que estão no meio de diversos conflitos agrários e temos populações mais isoladas que estão ainda precisando muito de apoio. Muitas etnias foram dizimadas, não existem mais, e as restantes estão sendo tragadas, de um lado, pela nossa modernidade e, do outro lado, pelos nossos interesses, sejam eles interesses públicos ou privados. Doutor Gustavo, muitos índios moram nas periferias da cidade. Isso é um fator causador de violência? Eles são mais sujeitos a esse tipo de situação? A convivência é difícil? Bom, o fato de eles estarem na cidade é um direito deles, de ir e vir, permanecer, escolher o lugar para viver. Mas muitas vezes eles vêm com mais fragilidade, desconhecimento dos seus próprios direitos. E, infelizmente, eles são considerados por uma grande parcela como cidadãos de segunda categoria. Então, muitos acham que, enfim, as condições de vida ruins, eles vão se adaptar e coisas desse tipo.
Então, de fato, eles têm sim maior vulnerabilidade. Mas é o direito deles escolherem. A gente não pode achar que, muitas vezes, pensam, eles têm que retornar para reserva ou para terra indígena. E isso seria um confinamento. Hoje se pensa muito em política urbana. Então, já existem lutas de terras indígenas urbanas, como no Noroeste, que é o Santuário dos Pajés, como no Rio de Janeiro, onde tinha o Museu do Índio. Então, hoje é uma demanda dos povos indígenas conquistarem o espaço da cidade também, que é onde eles fazem compra, onde eles vêm receber benefício social, muitas vezes vêm para Brasília para a luta de direitos. Então, eles querem sim e têm direito a compor a população urbana também. Doutora Sandra, e o que pode acontecer com alguém que provoca um ato de violência contra um índio? A punição é diferente? O racismo, ele é perverso para qualquer pessoa. Em relação à condição étnica ou a questão da cor da pele, da qual você não pode se desfazer dela, né, por vontade de outrem e nem mesmo em função de uma situação forçada, a punição ela tem que ser diferenciada e tem que ser maior. Né? O Estado tem que promover políticas adequadas para eliminar esse imaginário do indígena inferior, de um cidadão de segunda categoria. E a legislação penal, que se refere ao crime de racismo no Brasil, ela foi bastante tímida em criminalizar a prática do racismo, que é aquele realizado cotidianamente contra os povos indígenas. O racismo ele se caracteriza por práticas de impedir, né, excluir, né, restringir o acesso das pessoas a direitos. E no caso de um ato de violência que pode levar, por exemplo, a consequências físicas como uma lesão corporal ou até mesmo um homicídio, a punição também é diferente? A punição ela vai ser a prevista no Código Penal para o crime de homicídio e certamente vai incidir se a motivação foi étnica, ou seja, no sentido de que em razão de ser indígena ou de vivenciar uma circunstância da sua identidade étnica, certamente vai enquadrar como racismo e a pena juntamente com a inafiançabilidade do crime de racismo. Doutor Gustavo, nós temos em Brasília um caso que chamou muita atenção e que teve repercussão internacional, que foi do índio Galdino, que foi queimado por adolescentes, por jovens. De lá para cá, mudou alguma coisa? As autoridades ficaram mais atentas? Infelizmente, parece que não mudou muito, não. Não houve, assim, uma grande sensibilização. Recentemente houve o assassinato de um índio Pataxó. Os índios da Bahia continuam sofrendo muito por ser um lugar de reivindicação recente e de uma busca pelos índios que a gente chama de etnogênese, que eles têm se representado, reconstituído enquanto povos, e é uma área de antiga colonização. Tentam descaracterizá-los como índios e tentar com isso anular os seus direitos. Para todos os segmentos, seja indígenas, seja não indígenas, a transformação da cultura é um contínuo, é normal. É uma coisa natural, né? É uma coisa natural. Nós incorporamos, nós pegamos emprestado e a nossa sociedade ela não é idêntica à sociedade ancestral. Isso é natural. Então, projetar no índio que ele deva ser igual à sociedade ancestral dele é muito perverso e é impossível. Então, ele incorpora coisas, ele se transforma e nem por isso ele deixa de ser indígena, ele se compõe como uma comunidade de memória. Ele sabe pelo que ele passou e ele continua reivindicando. Então, infelizmente, é um caso muito importante do Galdino, está na memória daqueles que trabalham com a questão indígena, mas parece que não foi suficiente para despertar ainda a sociedade e as instituições. Bom, e a gente está aqui falando da violência contra os índios, mas acontecem também casos de violência nas aldeias. Nós temos uma pergunta feita por um telespectador sobre isso. Vamos conferir. Se um índio cometer um crime dentro de sua aldeia, ele pode ser preso? Doutora Sandra, como é que funciona nesses casos? Bem, o espaço da territorialidade indígena é classificado no sistema jurídico como terra de domínio da União. Nesse sentido, ela fica sob a jurisdição federal, mas isso não elimina que o direito nacional incida sobre o espaço dessa terra indígena. Eles estão submetidos à legislação brasileira, da mesma maneira como qualquer outra pessoa. A prisão ocorre, só que certamente dentro de parâmetros em que a própria instituição FUNAI também acompanha.
as condenações ocorrem e muitas vezes desconsiderando o caráter da identidade étnica de cada pessoa envolvida no caso. Pois é, doutor Gustavo, se um índio é condenado, ele cumpre pena no sistema prisional normal? Isso não pode gerar mais problemas ainda? Essa é uma questão que tem sido debatida atualmente. De acordo com o IFOPEN, em 2010, haviam 785 índios presos no sistema penal. A gente sabe que esse número é muito maior do que foi colocado. Existem pesquisas que mostram que o indígena na prisão, ele não é olhado como indígena. Há uma pardalização dele. Ele se torna um pardo no sentido de que há pouca preocupação, os formulários e todas essas coisas não prestam atenção a essa diferença. A gente tem tentado construir, junto com o DEPEN, a FUNAI tem acompanhado com o Departamento Penitenciário, atualmente tentando fazer um mapeamento, tentando ver que há diferença. Então, por exemplo, ele tem direito a um intérprete, se ele não tiver a língua portuguesa como primeira língua. Ele deveria ter direito a uma assistência de saúde especial, justamente por essa vulnerabilidade de algumas epidemias. Questões culturais deveriam ser mais observadas. Por exemplo, os dias de saída, o calendário deles pode ser outro. Então, ainda não é observado dessa forma, deveria ser. Há toda uma intenção de se tornar isso mais público e mais refletido. Então, é uma política que está sendo construída. Infelizmente, há esses dados de que o número de índios encarcerados está crescendo, mas ele ainda não revela o número de índios que estão presos, justamente porque não temos dados acurados. Em algum caso, doutora Sandra, o índio é considerado inimputável? Não imputável, né, no sentido técnico. Cabe ao juiz avaliar se, numa determinada circunstância, esse indígena que está envolvido numa prática criminal, se ele tem condições de entender o direito nacional nesse sentido. E ele pode não aplicar a pena e considerar que ele não está ainda, né, não é compreensível. Mas tem um aspecto importante disso que eu acho que vale a pena ressaltar, que situações, né, que envolvem conflitos culturais dentro do espaço indígena, né, da territorialidade indígena, devem ser resolvidos pelos próprios indígenas, e não pelo direito nacional, e não pelas imposições das penas, né, de prisão ou de detenção, que elas são completamente inócuas para a nossa própria sociedade, quanto mais para as sociedades indígenas, né, que têm seus meios de solução de conflitos internos. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. E hoje estamos falando sobre discriminação contra índios. Aqui no estúdio eu converso com o antropólogo da FUNAI, Gustavo Hamilton de Souza Menezes, e com a advogada socioconstitucionalista Sandra Nascimento, que também é professora de Direito Constitucional e Direitos Humanos. E casos de discriminação contra índios são frequentes. Recentemente, um grupo da tribo Caiapó, que vive no interior do Pará, foi alvo de preconceito. 18 índios estavam voltando de uma viagem em ônibus quando uma passageira se sentiu incomodada e fez com que eles descessem do veículo. Um deles gravou o depoimento que você vai assistir agora. B4, ali no Cadinicam, com o Benilhão com quem quer, né? A vibe no bar, o Poirai, né? Então, ele me olhando para um que, tem quem quer, né? Onde ônibus não motorista, mas eu creio, né? Baricam buru, ali não ali prende com cruz, ali 12 horas, meia-noite que ali não me prende com cruz, ali moa nan bacam, ali mungkin que nem cama catinha cama ali minha boi, ali boi mai com cam, já man cam, me onira ya piong ni baby no bari maquin, tamne. Doutora Sandra, uma situação como essa, de uma pessoa se sentir incomodada simplesmente porque tem um grupo de índios dentro de um ônibus, não deveria nem existir, não é mesmo? É muito mais comum do que a gente pode imaginar ou esperar que aconteça. Condutas dessa natureza são práticas de racismo e há uma tipificação penal para isso. A pena vai de 1 a 3 anos. Mas o importante é que haja responsabilização, não só pessoal, mas também uma responsabilização que tenha uma repercussão pedagógica, no sentido de que essas condutas elas não se repitam. E não só é uma prática individualizada, há toda uma circunstância, né, da coletividade acabar admitindo essas condutas de preconceito. Doutor Gustavo, qual é a orientação para alguém que presencia uma cena como essa? O motorista do ônibus, por exemplo, o que ele deve fazer? O motorista do ônibus, ele deve levar o ônibus à delegacia, fazer um boletim de ocorrência.
Agora, a gente sabe, por outro lado, que infelizmente o racismo e o preconceito que existe na sociedade, ele também contamina e se alastra nas instituições. Então, muitas vezes o indígena vai ter um pé atrás em fazer isso, porque ele também recebe isso, infelizmente, de policiais, de delegados, que consideram que a ordem natural é, de fato, eles estarem como cidadãos de segunda categoria. Hoje nós temos mais uma pergunta feita por um telespectador justamente sobre preconceito. Vamos ver. O índio no Brasil sofre tanto preconceito quanto os negros? Doutor Gustavo, existe algum estudo sobre isso? Existem alguns estudos. A verdade, a sociedade incorporou mais a história dos afrodescendentes, dos negros, sabe muito dessa vinda deles da África, forçada, navios negreiros. A cultura popular denunciou muito isso, incorporou muito isso. Então, é mais presente na nossa memória coletiva, na nossa consciência, os abusos que eles sofreram. Então, hoje, por exemplo, quem trabalha com a questão indígena sabe que é muito comum ouvir: eu não gosto de índio, coisas desse tipo. É quase natural esse tipo de declaração. Enquanto a questão dos negros já ficou mais solidificado, uma noção de que isso seria uma discriminação, que isso seria racismo. Então, a questão indígena ainda ela é mais cruel nesse sentido, porque ela é menos divulgada, ela é menos conhecida, e a questão dos negros, os movimentos, eles se organizaram há mais tempo e têm uma divulgação um pouco maior. Claro que os dois são inaceitáveis, são similares em alguns pontos, mas a questão indígena parece que a sociedade ainda não despertou para isso. E é bom lembrar, né, doutora Sandra, que qualquer tipo de preconceito, de discriminação, racismo é crime, né? Sim, com certeza, em quaisquer circunstâncias. Mas o que torna a questão em relação ao indígena e em relação aos negros mais grave? Porque eles vão sofrer diretamente em relação ao seu modo de ser. Eles são impedidos de vivenciar a sua própria cultura e, nesse sentido, eles são impedidos de desfrutar de direitos em condições de igualdade com as demais pessoas. E outro aspecto que eu acho que merece também a gente registrar é que os indígenas não fazem parte do nosso cotidiano. Então, essa tentativa de isolar o indígena em um espaço, né, como o Gustavo mencionou, mas o isolar no sentido de segregá-lo da sociedade nacional. Eu fui há pouco tempo como pesquisadora na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde tem uma terra indígena demarcada nos limites, né, antes era área rural, agora já era uma área urbana. A terra indígena ela está cercada por condomínios de luxo, e os indígenas, eles, ao tentar vivenciar a sua própria cultura, eles na verdade foram empobrecizados, ou seja, eles vivem como se fossem um mundo, né, de pobreza absoluta, e eles não fazem parte do cenário da cidade. Eles são mais de quase 50 mil indígenas, né, na região ali da Grande Dourados. Então, ainda que seja possível a convivência, eles estão sendo impedidos disso. Bom, vamos à última pergunta feita nas ruas. Eu gostaria de saber o que pode acontecer com a pessoa que ofende um índio nas redes sociais. Doutora Sandra, é diferente o tipo de plataforma, de meio usado para ofensa? Se atinge muito mais pessoas, por exemplo, pode ser punido de uma forma diferente? Não, o crime de racismo, a punição dele é a mesma, independente de qualquer circunstância que esteja. O que se pune é a intenção de provocar uma situação de inferiorização do indígena, né? Isso caracteriza o crime de racismo, né? Praticar o racismo significa se colocar como superior ao indígena e, nesse sentido, desqualificar a própria existência. E isso em qualquer circunstância, em qualquer meio, passível de responsabilização penal, mas mais do que a responsabilização penal, a gente tem que esperar que haja mudanças, né, sociais, de comportamentos, de respeito aos povos indígenas, de respeito à cultura indígena. Bom, e você? Acha que ainda existe muito preconceito e discriminação contra os povos indígenas? A nossa equipe foi conferir as opiniões. Eles têm que ter direitos garantidos, certo? Direitos de serem eles e do jeito que eles acharem que é melhor, não do jeito que o branco pensar que é melhor para eles.
é muito difícil para nós entendermos a diferença de cultura. Então, apenas através de uma convivência maior, mais intensificada, a gente vai conseguir respeitar. O que mais pode contribuir é a educação. Ter um programa de educação para as comunidades indígenas. Não seria só você investir em políticas públicas, investir num governo melhor, procurar melhores governantes, seria vir de dentro de cada um, pensar, conhecer mais sobre tudo aquilo que a gente pensa que é estranho, que é ruim, que a gente não respeita. Doutora Sandra, as pessoas hoje têm mais essa consciência que se referiu ao entrevistado de procurar conhecer o diferente, até para formar uma opinião e evitar o preconceito? Processo educativo nosso, né, da cultura não indígena, é monocultural. Aprendemos as coisas da nossa cultura, né, e nesse sentido não sabemos como reconhecer as diferenças, como aquela estudante mencionou. Há uma dificuldade, mas é tudo aprendido e é tudo reforçado. Então, se você tem uma política educacional que não investe na formação desde a primeira infância, desde o ensino fundamental, para a vivência com a diversidade, nós vamos continuar reproduzindo um modelo monocultural de achar que só o que nós entendemos é melhor, e a gente vai, na verdade, ter que passar por um processo de desconstrução de que somos nós e eles, não somos todos, né, parte de uma sociedade plural, multicultural. Nós não somos uma só cultura, somos múltiplas culturas. Temos que aprender a conviver com elas, né? Sim, temos que aprender, é aprendizado. Assim como os povos indígenas aprenderam a se adaptar para se relacionar. Esse episódio do ônibus, né, que eles tiveram que descer, isso demonstra a disposição dos povos indígenas de mediar para poder não sofrerem mais, mas também para não gerar um confronto. E o confronto nisso eles estão sempre perdendo. Doutor Gustavo, uma das entrevistadas falou uma coisa muito interessante, que é preciso ver o que o índio acha que é melhor para ele, não o que o branco acha que é melhor. Eles são ouvidos nas formulações de políticas públicas? Os índios interferem? A OIT, ela fala que é a Organização Internacional do Trabalho, existe uma convenção 169 que fala do direito à consulta. Isso é muito debatido internacionalmente e o Brasil também procura adotar esse direito à consulta. Não é tão simples, porque a forma da consulta, os termos, enfim, de como vão ser consultados, eles devem ser muito claros, muito transparentes, para eles não serem manipulados. Mas, de fato, isso está em pauta, isso é uma das coisas mais importantes hoje em dia. Tudo que se fala é o direito à consulta. E mais do que isso, depois de ser consultado, ser atendido, né? Porque não adianta também só consultá-los, né? E não seguir a vontade deles. Bom, para encerrar, eu gostaria de saber rapidamente de vocês o que pode ser feito para evitar essa discriminação e, consequentemente, a violência, doutora Sandra. Bom, em primeiro lugar, né, investir e insistir na política educacional de promover a educação sobre as culturas, a diversidade, né? Em segundo lugar, que a sociedade brasileira ela seja exposta a campanhas e a programas como esse que discutam a temática e que coloquem a questão do racismo como um ponto de reflexão principal para poder ocorrer mudanças de comportamento. O racismo é inaceitável em qualquer circunstância. E quando a gente tem o racismo em que os povos indígenas estão sofrendo, isso significa que nós estamos validando uma política cultural do período da colonização, de extermínio desses povos. E para o senhor, doutor Gustavo? Eu acho que é isso mesmo, é a descolonização da nossa consciência. Estamos muito colonizados, sabemos muito pouco sobre a questão indígena. O Brasil como um todo, para se conhecer melhor, para entender o que é o Brasil, tem que fazer essa releitura da sua própria história. Então tem que ter uma divulgação de um novo capítulo que ainda não foi escrito. Existe uma lei de 2008, a Lei 11.645, que ela inclui nos currículos nacionais a história indígena e história africana e afro-brasileira. Então, isso é o reconhecimento do Estado que falta esse capítulo. Então, a gente sabe muito pouco. Começamos sempre com a data de 1500, sem lembrar de que havia populações aqui há pelo menos 12 mil anos, bem registrados. Então, há toda uma história que a gente sabe tão pouco das cultura marajoara, a história dos sambaquis, a colonização que os índios fizeram desse território que se tornou o Brasil,
descendo pelas calhas dos rios, tudo é muito bonito. Então, e é muito pouco divulgado, muito pouco conhecido. A sociedade precisa incorporar isso, precisa conhecer um Brasil que eles não conhecem e valorizar a diversidade, que na verdade é uma riqueza. Bom, com essas constatações, nós chegamos ao final de mais um artigo 5º. Doutora Sandra, doutor Gustavo, agradeço muito a presença de vocês aqui conosco e agradeço também pela sua companhia. Continue conosco na TV Justiça. Participe enviando a sua sugestão de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. E para rever os nossos programas é só acessar tvjustiça.jus.br. Até a próxima semana.